Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora Linhas Corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa mini bag super fofinha, delicada, um modelo super simples, infantil, que eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos para a aula. Para esse projeto, eu estou utilizando o fio Amigo Love da Linhas Corrente nessas cores Candy Color. Estou utilizando a cor azul, lilás, rosa, amarelo e verde. Para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio 100% algodão mercerizado, tem o seu Tex 600, ele é um fio mais grossinho, e em cada novelo tem 170 metros. Então, se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Vou estar utilizando também marcador de carreira, agulha de tapeçaria, agulha 3,5 milímetros de crochê, tesoura e uma cola quente. Todo o nosso projeto vai ser trabalhado com fio duplo, tá? Então, eu vou utilizar duas perninhas do fio. Vou precisar da agulha 3,5 milímetros para a nossa base e vou começar pela base da bolsa, fazendo um anel mágico. Após esse anel mágico, eu vou subir no total de duas correntinhas. Essas duas correntinhas não contam como ponto na nossa carreira, tá bom? Então, a partir do momento que eu coloco o nosso primeiro ponto baixo dentro do anel mágico, eu começo a contar. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, vou fazer o segundo, e nossa carreira 1 da base da bolsa, eu vou precisar fazer no total 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Ficando assim, puxo o meu fio, fechando o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou iniciar pegando o primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Pego o marcador de carreira e sempre marco antes do aumento, tá bom? Então, eu faço o aumento, coloco o marcador e começo a tecer a minha carreira 2. Nessa carreira, eu vou trabalhar 8 aumentos e ao final da nossa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Agora eu já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, sempre no ponto antes, tá bom? Então, você faz o ponto e coloca o marcador. E agora vamos iniciar a carreira 3. Nessa carreira, eu vou trabalhar uma sequência de aumento, então eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Vou repetir esse processo por 8 vezes. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos. Então, você vai intercalando um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma, já posso tirar o marcador. Agora, antes de iniciar a nossa carreira 4, eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte de trás do nosso anel mágico. Então, eu estou utilizando 2 fios, eu vou abrir esse fio e em qualquer pontinho de base aqui da nossa bolsa, eu vou passar a minha agulha e vou puxar um dos fios, ficando assim, certo? Agora, é só dar um nozinho de acabamento. Então, eu vou pegar esse fio, dou um nozinho, dou mais um nozinho, tá? E se você quiser, você pode passar por baixo de alguns pontos com agulha de tapeçaria, tá bom? Mas aqui não é necessário. Você só vai cortar o excesso e o acabamento vai ficar bem legal, tá bom? Então, depois dessa parte finalizada, já podemos começar a nossa carreira 4. Então, o primeiro passo é sempre fazer um ponto baixo, pego o marcador, coloco o marcador sempre antes do nosso primeiro ponto, e agora é só seguir trabalhando a nossa carreira. Então, na carreira 4, eu vou trabalhar uma sequência de aumento e vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer esse processo por 8 vezes, tá bom? E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 32 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma, já posso tirar o marcador. Agora eu faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora eu vou iniciar a nossa carreira 5. Nessa carreira eu vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no próximo eu vou fazer um aumento de ponto baixo, certo? Então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao total, vou repetir essa sequência por 8 vezes e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 40 pontos baixos.
Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira, ficou dessa forma. Agora, eu já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima. E a nossa carreira 6, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 48 pontos. E você vai repetir essa sequência por 8 vezes. 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer a minha, você faz aí a de vocês. Conta certinho para dar a quantidade de pontos da nossa carreira. Então, você vai ficar aí no total de 48 pontos. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou. Já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima. E agora, eu vou começar a trabalhar uma sequência de carreiras retas, tá bom? As carreiras retas é apenas ponto sobre ponto. Se na carreira anterior eu tinha 48 pontos, nessa carreira também vou ter 48 pontos, porque não vamos nem aumentar e nem diminuir pontos, tá bom? É só carreira reta. Então, da carreira 7 até a carreira 12, eu vou fazer no total de 6 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Apenas ponto sobre ponto. Então, é bem simples, é só você dar 6 voltas de ponto baixo. Eu vou fazer as minhas 6 e volto mostrando para vocês. Nesse processo, a gente vai começar a subir o corpo da nossa bolsinha. Finalizei aqui as minhas 6 carreirinhas retas e olha só como ele vai ficar. Ele fica estilo um cachepô, tá bom? Então, dessa forma está certinho. Agora, eu já posso cortar o meu fio e começar a fazer as trocas de cores. Eu vou começar passando para a cor lilás. Então, para fazer a troca de cor é bem simples. Nesse último ponto, ó, eu volto com a minha agulha de cima para baixo e vou desmanchar e deixar 2 laçadinhas na agulha. Agora, com o fio eu estou fazendo a troca de cor e com o fio que eu acabei de cortar, eu vou dar 2 nozinhos e vou levar esse nozinho bem rente aqui ao ponto baixo, certo? Dessa forma. Esses 2 fios eu coloco para frente e já vou trabalhando por cima dele, tá? Então, eu laço o meu fio, fazendo a troca de cor, e agora é só trabalhar mais uma carreira de ponto baixo na cor lilás, certo? Aqui nos primeiros pontos eu sempre passo por cima desses fios, por quê? Para dar um acabamento melhor e não precisar você estar com agulha de tapeçaria fazendo acabamento. Então, você leva um pouquinho em alguns pontos, corta o excesso, tá feito a troca de cor e o acabamento ao mesmo tempo. Então, aí você consegue agilizar no processo de produção do seu ateliê. Então, ele vai ficar assim a troca de cor. Então, eu vou fazer por toda a volta e volto mostrando para vocês como ficou. E olha só que coisa linda que ficou aqui a nossa primeira carreira. Agora, eu já posso cortar novamente e vou repetir o mesmo processo com a troca de cor. Eu corto o meu fio, deixo 2 laçadinhas aqui na agulha e vou para a próxima cor. Esse processo de troca de cor você vai fazer com todas as cores, tá bom? Então, eu vou fazer novamente aqui com vocês, olha só. Então, eu pego a cor verde, vou dar um nozinho, levando um nozinho bem rente ao ponto baixo, tá? E vou puxar o fio verde já fazendo a troca de cor, olha só. Puxei e está feito a troca de cor. Agora, eu vou trabalhar em alguns pontos por cima desse fio, essa sobra de fio, que ficou do nozinho, tá? Então, eu passo por baixo de alguns pontinhos para dar acabamento e já posso cortar o excesso. Então, olha só como eu vou fazer. Andei um pouquinho, vou puxar e já posso cortar, tá bom? Trabalhando dessa forma facilita muito aí na produção, tá? Porque você não precisa estar aí com agulha de tapeçaria fazendo os acabamentos, tá bom? Então, aqui já agiliza muito e não tem perigo de soltar, tá bom? Você vai fazer esse processo aí com todas as cores. E agora é só seguir trabalhando uma carreira reta. Todas as carreiras que eu vou fazer a troca de cor não precisa de aumentar nem diminuir ponto, tá bom? Então, eu tô trabalhando apenas ponto sobre ponto, 48 pontos em cada carreira, e vou apenas mudar as cores, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a minha troca de cor e vou mostrar para vocês como ficou ao final delas. Então, para cada carreira, eu vou apenas fazer a troca de cor e não vou mudar nada na quantidade de pontos. E olha só que linda que ficou esse arco-íris. Eu comecei na cor roxa, fui para verde, amarela, rosa e azul. Então, eu subi mais 5 carreirinhas de ponto, tá bom?
corto o meu fio e já vou dar o acabamento. Então, para você se situar na receita, eu estou aqui na carreira 17, tá bom? Então, a última carreira é a carreira 17. Corto o meu fio, puxo, pego uma agulha de tapeçaria e vou dar o acabamento. Então, aqui, ó, tem o primeiro ponto e o segundo da carreira anterior. Eu passo minha agulha de frente para trás e agora, no meu último ponto, eu passo por cima dele, puxando dessa forma. Agora, de trás para frente, puxo e levo novamente para trás. E esse acabamento fica bem legal e se chama ponto baixo falso, tá? Então, você fazendo esse acabamento, seu ponto vai ficar bem lindo e seu acabamento vai ficar perfeito. Então, agora é só passar por baixo de alguns pontinhos para dar o acabamento e prender esse fio e é só cortar o excesso, tá? Então, a nossa base da nossa bolsa vai ficar assim, então ela vai ficar no formato de cestinho. E agora, para dar o formato da nossa bolsa, é bem simples. Eu vou tirar esse marcador e onde eu fiz a troca de cor, eu vou dobrar para ele ficar na lateral da bolsa, tá? Então, ela vai ficar assim. Eu fecho, essa parte de baixo vai ficar mais redondinha mesmo, tá? E aqui na parte de cima vai ficar assim. Olha só que graça que fica ela fechadinha. Então, com essa base da bolsa finalizada, eu já posso começar a fazer a alça. Para a alça da nossa bolsa, eu também vou estar utilizando o fio duplo, tá bom? Para esse processo, eu vou deixar um fio longo antes de iniciar a nossa correntinha. Vou fazer o nó corrediço e vou subir no total de 25 correntinhas, tá bom? Eu deixo esse fio longo aqui antes de começar a correntinha para poder dar o acabamento e a costura da nossa bolsa. Então, preste atenção nessa parte antes de fazer a alça. Finalizei as 25 correntinhas, ela ficou dessa forma. Agora, ao contar da agulha, na segunda correntinha, eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada alcinha da nossa corrente. Então, eu vou fazer no total 24 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazendo ponto baixo até chegar lá no final da nossa corrente. Cheguei aqui no final, olha só como vai ficar. E agora, vamos trabalhar de uma forma diferente. Primeiro passo é virar a nossa peça e agora, no mesmo ponto, na mesma laçadinha onde eu fiz meu primeiro ponto da carreira anterior, eu vou fazer também meu ponto baixo, tá? Ou seja, eu vou estar trabalhando um ponto baixo por cima da carreira de baixo. Então, ele vai ficar assim, ó, os pontos por cima e vai ficar um pouquinho mais grosso a nossa alça, tá? Então, ó, aqui na correntinha onde eu fiz meu primeiro ponto, eu vou fazer por cima do ponto baixo da carreira anterior, o nosso ponto baixo, tá? Então, ele vai ficar assim um pouquinho mais grossinho, olha só. Peguei na correntinha e fiz por cima do nosso ponto, certo? Vou fazer aqui com vocês, olha só como vai ficando, ele vai começar a dobrar e vai ficar um pouquinho mais grossinho a nossa alça. Cheguei aqui no final, olha só como vai ficando, eu vou fazer mais um ponto aqui para finalizar. E vou fazer um ponto baixíssimo para poder cortar o meu fio, certo? E aqui eu vou deixar o fio longo também para fazer a costura na nossa bolsa. Então, eu corto o excesso e já posso puxar essa alça. Aperto bem e olha só como vai ficar a nossa alça. Agora é só você ir arrumando e automaticamente ela vai ficar nesse formato curvado e não vai ficar uma alcinha mole, ela vai ficar um pouquinho mais grossinha. Então, você lembra de deixar tanto o fio longo no início como no final para poder fazer a costura, certo? Então, você vai precisar fazer aí no total 2 alcinhas como essa, deixando esse fio longo para fazer a costura. Com a alça e com nossa base já pronta, já podemos começar a fazer a montagem da nossa bolsa. Então, eu vou começar costurando a nossa alça. Então, olha só, eu coloco sempre na parte de dentro da nossa peça dessa forma, deixando esse espaço no meio, tá? Mas para facilitar, eu vou desvirar a nossa peça dessa forma, lembrando de deixar sempre esse acabamento da troca de cor na lateral e vou colocar a minha alça por cima, assim, olha só.
Então, eu tô do lado avesso, tá? Coloco ela nessa posição e vou fazer a costura pegando essa carreira da cor roxa, tá? Para ficar um acabamento legal e não ficar visível. Então, com esse fio, eu vou passar na agulha de tapeçaria, por isso a importância de deixar o fio longo aí na correntinha, na parte inicial e final. Então, para fazer a costura é bem simples, eu vou pegar aqui, ó, o ponto baixo, tá? Só nas alças de trás, não passa a agulha por fora da nossa peça, então é só nas alcinhas de trás, e vou fazendo a costura. Então, costuro um pontinho na base da nossa bolsa e um pontinho aqui na nossa alça, tá? Como a nossa alça é bem curtinha, não é necessário muitos pontos, então eu faço 3 pontinhos, dou aqui o acabamento, olha só. Faço uma laçadinha, passo o fio por dentro, puxo, apertando bem, e agora é só passar por baixo de alguns pontinhos baixos. Então, eu puxo e já posso cortar aqui. E olha só como fica bem costuradinho essa alça. Corto aqui o excesso. E a nossa alça, ela vai ficar assim, olha só, o acabamento bem legal e não fica vendo a costura. Então, coloca aqui, ó, na outra lateral, com espaço aqui no meio, tá? E vou fazer o mesmo processo de costura. Passa aqui, ó, o fio na agulha. E vou costurar pegando um pontinho na cor roxa, tá? Então, se você estiver fazendo aí a bolsa com outra sequência de cor, é legal que a costura fique sempre onde está a cor da alça, tá? Para não ficar aí uma costura roxa no rosa, por exemplo. Então, não fica legal o acabamento. Então, você fazendo dessa forma, fica bem legal e fica bem feitinho a sua peça. Então, se a minha alça é na cor roxa, eu tô costurando aí ela na primeira carreira roxa, tá? Então, eu costurei da mesma forma que eu costurei a primeira parte, passei, dei um acabamento, passei por dentro dos pontos e é só cortar o excesso. E nossa alça, ela vai ficar assim, bem presa e com acabamento bem legal. Então, aqui esse espaço que ficou, né, eu vou mostrar para vocês quando a gente faz, depois que eu vou costurar a outra alça, tá? Então, vou costurar a alça, volto mostrando para vocês como ficou, mas é o mesmo processo. Coloco aqui na parte de cima, dessa forma, e vou arrumar para ficar bem certinho, bem rente a alça de trás, para não ficar torto. Costurei a minha alça, e olha só como ficou. Agora, eu já posso desvirar a minha peça, ou senão você vai fazer esse acabamento aqui na lateral que eu deixei. Então, eu vou precisar da cola quente, você pode estar costurando também, ou utilizando a cola de silicone para fazer esse processo. E nesse espaço que ficou sobrando, eu passo um pouquinho de cola e vou colar a minha alça para essa alça ficar ainda mais firme. Então, quando você faz esse processo de colar aqui, dá uma estrutura maior à sua peça, tá? Então, eu fiz de um lado, vou fazer do outro também. Olha só. Passo cola aqui, passo cola novamente. Vou colocar a cola aqui para não atrapalhar. E agora é só colar e segurar um pouquinho. Eu gosto bastante da cola quente, porque cola mais rápido, seca muito mais rápido e não tem perigo de soltar, tá? Então, deixa a cola esquentar bem antes de colar aí no seu crochê. E a alça vai ficar assim, bem coladinha. Agora, é só desvirar a minha peça e ir arrumando ela para ela ficar bem certinha, certo? Então, você vai arrumando e a nossa base da nossa bolsa vai ficar assim, a coisa mais linda. Agora, para decorar ainda mais, eu fiz esse lacinho aqui super fofo para colocar aqui no meio da nossa peça. Então, eu coloquei bem aqui no meio, tá? Então, eu vou estar colando ou costurando, fica a sua escolha. Esse lacinho eu já ensinei aqui para vocês, então está aqui na aba ao vivo, o passo a passo completo dessa tiara super linda. Então, você consegue acessar o passo a passo também aqui já disponível no canal do YouTube, tá? Então, o mesmo lacinho que eu utilizei na tiara, eu tô utilizando aqui na nossa bolsa. Então, você pode fazer um conjunto aí bem legal para você vender, tá? Então, passo a passo do lacinho, eu vou deixar linkado aqui para vocês. E você consegue fazer tanto o lacinho como a tiara com esse passo a passo, tá bom? Então, olha só. Agora, eu vou estar colando com o auxílio da cola quente
o nosso lacinho, mas você pode estar costurando também, tá? Então, fica aí a seu critério essa parte. Então, eu vou colocar bem no meio aqui, entre as alças, o nosso lacinho, e vou esperar secar e arrumar ele certinho, tá? Então, eu colo bem e vou arrumar o lacinho para ele ficar esse aspecto mais cheio, tá bom? Então, depois de secar, a nossa mini bag está prontinha. Espero que tenha gostado da aula de hoje. E assim que fizer sua mini bag, fazer o conjunto de mini bag com tiara, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Lias Corrente lá no Instagram, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal do YouTube para não perder as próximas aulas e já envia também esse vídeo aula super fofo para mais uma amiga crocheteira. Então, fiquem todos com Deus, até a próxima aula!